eu quero falar o que eu tô pensando, eu não quero ficar... Ah, cara, eu queria muito fazer uns vídeos muito legal, mas o meu cérebro não me deixa fazer uma coisa com roteiro bonitinho. Eu tenho a vontade de fazer o vídeo, eu vou lá e falo tudo que eu tô pensando, ao invés de escrever um roteiro. Que raiva! Na verdade, eu tive uma ideia mais legal. Vamos fazer um café? When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Tudo começou ontem, quando eu parei pra pensar sobre a minha vida e a minha solidão crônica, né? A vida inteira e hoje em dia estou sozinho sempre, né? E aí, parando pra pensar nisso, fui lá, escrevi lá no meu caderninho, meu pensamento. Não, assisti um vídeo que falava sobre 3 coisas em um vídeo só. Uma que era a música Creep, a outra filosofia e a terceira aquela arte do anjo caído, né? E aí eu vi esse vídeo e no vídeo a menina falava que todo mundo tem um... Voltando, né, ao assunto, antes do Zé derrubar o celular, ela fala que naquela música, né, todo mundo gostaria de ser especial, de ser uma pessoa especial. I wish I was special. Mas na verdade eu sou um estranho, uma aberração, no caso a tradução literal. Um estranho, ou um comum, ou como qualquer outro. E aí eu parei pra pensar sobre esse assunto, né? Tipo, eu gostaria de ser uma pessoa especial, de ser diferente da maioria. E aí me vem esse pensamento de que, cara, eu sou diferente, eu não faço a maioria das coisas que as pessoas da minha idade fazem. Eu não sou igual, eu não quero ter a mesma vida que eles... Não é que eles querem ter, mas que eles vão ter de certa forma, porque é inevitável. Se você faz as mesmas coisas que todo mundo, você vai ter os mesmos resultados que todo mundo. Fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é a definição de insanidade. Então, eu não faço as mesmas coisas e eu não quero ter a mesma vida que a maioria vai ter, que é a vida medíocre padrão que a maioria das pessoas tem. Trabalhar até se aposentar ou fazer uma faculdade e trabalhar naquela área porque alguém incentivou você a fazer aquilo. Não quero ter essa vida dessa pessoa, tá vendo? Desse cara, com o carro velho, com a música muito alta, que ele gastou metade do dinheiro do carro no som pra incomodar os outros. E aí eu penso assim, que às vezes eu gostaria de ser especial, às vezes eu até acho que eu sou especial, mas aí depois vem a realidade e eu percebo que eu só sou um estranho, um aleatório, um igual a eles, entende? Aí eu parei pra pensar, né? Como é que as pessoas chegam nesse ponto de ter um carro e de fumar maconha, de fumar cigarro, de beber cachaça todo final de semana, de ter uma moto que faz um barulho do caramba? Como é que a pessoa chega nesse ponto? Eu parei pra refletir que eu fico estressado, de que eu julgo as pessoas, né? Estou julgando aqui, como você pode ver, mas eu estou completamente errado nesse sentido. Por quê? Porque eu, que não tenho problemas na vida, não tenho dificuldades, nunca tive, minha vida foi sempre muito fácil, eu tenho muitas oportunidades e eu não aproveito essas oportunidades, eu deveria ser mais grato pelas coisas que eu tenho e eu não sou grato o suficiente por elas. E aí eu fico imaginando, algumas dessas pessoas têm umas vidas difíceis, né? Passando por dificuldades financeiras, ou alguém da família é abusivo, ou alguém, sei lá, tem uma influência errada, amizades erradas, ambiente errado, né? Mora no meio de um lugar que vai influenciar você a ter uma vida errada. Então, eu que não tenho essas influências, que tenho uma vida fácil, tranquila, não faço as coisas que eu deveria fazer, que eu deveria me esforçar, mesmo tendo as oportunidades, eu não faço. Imagina se eu tivesse nascido com esses problemas, no mesmo ambiente que essas pessoas que eu julgo. Muito provavelmente eu seria igual ou pior. Entende aonde que eu quero chegar? Então, o meu julgamento é claramente hipócrita e errado, porque eu não vivi a vida que essas pessoas têm. Tem uma frase que eu não vou lembrar se é exatamente do jeito que eu vou falar, mas que é assim: você não deve julgar os outros, porque se você tivesse tido exatamente a mesma vida daquela pessoa, você seria exatamente a mesma pessoa que ela é. Cada circunstância, cada coisa, cada pensamento que essa pessoa teve
fez e contribuiu para que ela se tornasse essa pessoa que ela é hoje. Então, se eu tivesse tido a mesma vida que aquela pessoa, eu seria exatamente igual àquela pessoa. E faz sentido isso. Só que eu também acredito um pouco numa questão natureza. Você já nasce com uma vontade a mais, você já nasce com algumas características, algumas formas de pensar. Mas aí também, se você quiser justificar isso com o argumento de que, tipo assim, se você tem um exemplo ruim na sua casa, a influência da sua família, dos seus mais próximos, do seu ambiente, de uso de drogas ou de álcool, por exemplo, de beber, você pode escolher fazer igual ou você pode ser influenciado por completo oposto, de abominar aquilo ali e não querer fazer. Então existe isso também, e aí vai da interpretação de cada pessoa. Mas aí como é que você me explica a decisão final? A decisão final do eu vou fazer igual ou eu vou fazer completamente diferente? Eu só consigo justificar essa decisão do fazer igual ou fazer completamente diferente com a natureza da pessoa. Eu acho que é assim que funciona. Não tenho certeza de nada, eu só sei que eu nada sei, né? Aí, beleza, eu vi esse vídeo do I Wish I Was Special, But I'm a Creep. A reflexão lá do anjo caído, que você percebe, na verdade, que você não é especial. Então você tem uma desilusão, né? E aí ela associa com aquela arte lá do anjo caído. Mas não era esse ponto principal. O ponto principal é... Eu cortei ali uma parte, mas o ponto principal que eu queria dizer é que todo esse pensamento que eu tive, eu era especial e que na verdade eu não sou especial, eu seria igual a eles se eu tivesse tido a mesma vida e que na verdade eu sou comum, eu sou igual a todos. E por isso, por eu achar que eu sou especial e por eu também não me encaixar com aquilo que eu vejo no mundo atual, com aquilo que eu vejo nas pessoas da minha idade, eu estou sozinho. E aí sim vai conectar com a próxima parte do vídeo. Que eu vi 2 vídeos também. Um do Franz Kafka e um do Fyodor Dostoiévski. Eu só tô querendo debater o vídeo que eu vi e não se realmente o Dostoiévski disse aquilo ou não, tá? Só um disclaimer. O Franz Kafka, ele disse assim, ó: estou sozinho, pois sou a pior das pessoas. Esse é o começo do textinho do Franz Kafka. E o começo do texto do Dostoiévski é: estou sozinho porque sou melhor que todos os outros. O contrário do outro, né? Mas de certa forma os dois chegam na mesma conclusão. De que, ó, no final aqui, ó, do Franz Kafka ele diz: e talvez, só talvez, eu mereça estar sozinho. E no final do Dostoiévski ele diz assim: sou melhor do que o quê? Melhor em que sentido, né? Na percepção, na dor, na lucidez? E que vantagem que há nisso? Então, no final das contas, os dois não estão contentes de estar sozinhos, né? E eu me identifiquei muito com a questão que os dois apresentaram, que não sei se foi os dois, acabei de falar, mas que o vídeo apresentou. O Franz Kafka dizendo que não é orgulho, é uma constatação, ele não sente orgulhoso de ser pior do que os outros, que algumas pessoas sentem orgulho até no problema, né? Na dor, quem sofre mais, quem sofreu mais na vida. E o Dostoiévski também diz que não é um desabafo, nem um lamento. É só uma constatação. Os dois disseram a mesma coisa. Muito provavelmente não foi os dois que disseram isso, mas não é sobre isso que eu tô falando. É sobre o assunto principal aqui, que é a solidão. No caso do Franz Kafka, o principal ponto do Franz Kafka, ele diz que ele se afastou de todos que amavam ele, não por maldade, mas sim porque ele não se via merecedor daquele amor, entende? E no caso do Dostoiévski, ele diz que ele se afastou por uma consciência elevada, por ele ser muito consciente das coisas. Então, ele observa de longe, ele vê os gestos e as palavras ocas. E eu me identifiquei muito com isso aqui, porque às vezes eu tô conversando com alguém, às vezes eu tô tendo uma interação com a pessoa, e eu vejo alguma coisinha, tipo, a pessoa fala alguma coisa que eu vejo que foi pra me agradar, ou eu vejo que a pessoa disse aquilo ali tentando evitar consequências futuras. Sabe? Quando você pega aquele pequeno detalhe na palavra, na frase da pessoa, sabendo que ela tá fazendo aquilo com um objetivo, ou que ela não verdadeiramente sente aquilo que ela tá dizendo. Por exemplo, muitas vezes quando alguém vem me pedir alguma coisa, a forma, a maciez das palavras que a pessoa tá usando quando ela vai me pedir alguma coisa é completamente diferente de quando é uma obrigação minha, ou de quando eu fiz alguma coisa errada. Tá certo que se não houvesse essa diferença entre
o macio e o ríspido, a paz e o caos, né? Se não tivesse esse espectro dos dois lados, seria tudo neutro e também não seria legal. Mas o que o Dostoiévski disse é a consciência, a maldição da consciência da cabeça dele, que ele sempre percebe, ele sempre analisa, ele sempre entende o porquê de cada atitude, de cada pequena coisa que a pessoa fala, sabe? Às vezes eu me vejo assim, eu vejo alguém falando alguma coisa ou contando uma história e eu consigo perceber no mínimo detalhe que parte que a pessoa mentiu ou que parte que a pessoa exagerou ou o porquê que a pessoa contou daquele jeito, porquê que ela tá olhando para aquela pessoa e não para aquela outra, sabe? Cada coisinha pequena, simples e detalhada. E eu me identifico também com Kafka de se afastar das pessoas que amam, me amam ou que eu amava. Eu não sei nem dizer o que é isso, né? Se eu já amei alguém mesmo. Mas se afastar das pessoas por se julgar não merecedor daquele amor, entende? Então eu me identifiquei com os dois lados, mesmo os dois sendo opostos. Estou sozinho, pois sou a pior das pessoas. Estou sozinho, pois sou o melhor que todos os outros. É o oposto, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa no final. Eu cheguei na mesma conclusão. Eu estou sozinho. É esse o final. E aí, esses vídeos do Dostoiévski e do Franz Kafka, eu vi depois, um dia depois, de eu ter pensado em romantizar a minha solidão. E aí eu entrei num loop infinito de, será que eu devo? Ou será que eu não devo? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Será que eu tenho a maldição do Dostoiévski da consciência? Será que eu me afasto das pessoas porque eu não me julgo merecedor do amor? Eu dei uma viajada na maionese. Deixa nos comentários, eu não vou chegar em conclusão nenhuma aqui, foi só uma reflexão que veio na minha mente sobre a solidão. Que eu naturalmente escrevi aquela primeira página, eu vou colocar aí a foto. Depois eu vi o vídeo Depois eu vi os dois vídeos do Dostoiévski e o vídeo do Kafka. E só me deixou mais confuso ao invés de trazer mais respostas, né? Que é o clássico de quanto mais você tem conhecimento, mais você sabe de alguma coisa, mais você percebe o quanto você não sabe de nada. Bom. Acabou o café e é isso aí. Deixa nos comentários qualquer reflexão que você tenha tido com esse vídeo. Desculpa se eu te deixei depressivo, triste. Eu não tô triste, eu só tô tentando entender. Deixa aí nos comentários qualquer reflexão que você tenha tido. Deixa seu like, se inscreve e seja feliz, forte e saudável. Prometo que o próximo vídeo vai ter uma ediçãozinha melhor, tá? É que, sei lá, cara, quando me vem a vontade de fazer o vídeo, eu faço o vídeo na hora, sem roteiro. Não consigo ficar pensando em fazer uma coisa mais bonitinha. É isso aí, seja feliz, forte e saudável.